O nome do jogo durante o auge do Velho Oeste era Conflito. Seja entre os Estados Unidos e potências estrangeiras, como a Espanha ou o México, colonos e sua longa lista de inimigos, ou dentro das próprias comunidades de colonos, onde quer que você olhasse, alguém estava em desacordo com outra pessoa. Além disso, a maioria das pessoas na fronteira oeste buscava toda a rede de segurança possível para proteger sua família e as poucas posses que trouxeram consigo em sua jornada para o oeste. Como resultado, as diversas armas e outros sistemas de proteção utilizados pelos pioneiros aumentaram no meio do século XIX, intensificados pelo aumento do conflito territorial, como a Guerra Civil dos Estados Unidos e as guerras indígenas americanas. Isso, então, coincidiu com a produção em massa de armas de fogo, e você fica com uma ampla lista de armas e artilharia disponíveis para os cowboys, soldados e homens da lei do Velho Oeste. Para obter uma melhor compreensão do que eram esses tipos de armas e como eram usadas, estamos desmembrando os principais grupos de armas e sistemas de proteção dos pioneiros americanos. Portanto, aqui estão 5 armas específicas usadas pelos cowboys na fronteira ocidental. Uma das armas de fogo mais famosas do Velho Oeste é o Colt Patterson, um revólver e uma das primeiras armas de repetição que utilizava múltiplas câmaras, um cilindro giratório, um cano fixo e vendido em uma base comercial. A origem da ideia para o Patterson é debatida. Alguns afirmam que Samuel Colt inventou o revólver após ver a tecnologia do cabrestante no navio Corvo. Outros acreditam que Colt teve uma prévia do revólver de Pederneira durante uma visita à Torre de Londres em 1830. O design foi aprimorado até 25 de fevereiro de 1836, quando o Colt Patterson foi patenteado em 3 países, incluindo os Estados Unidos. Cada revólver incluía 5 tiros e podia ser carregado através de bolsos, cintos ou coldres, tudo dependendo da preferência do usuário. A arma podia ser comprada com calibres de 28 a 36, disparando uma única ação com alcance efetivo de 59,4 metros ou 59 metros. O Patterson recebeu seu nome da fábrica Patton Arms Company, em Paterson, Nova Jersey, utilizada pela primeira vez por Samuel Colt. A fábrica produziu cerca de 2.800 revólveres Patterson ao longo de 6 anos, de 1836 até o fechamento da planta em 1842. Dos 2.800 revólveres fabricados, foram produzidos diversos tamanhos e modelos, incluindo o Baby Patterson, que facilitava a ocultação para quem buscava discrição. Os primeiros modelos do Colt Patterson exigiam uma desmontagem da própria arma para recarregar a arma. Porém, uma revisão de design em 1839 adicionou um nível de carregamento articulado e uma janela de tampamento. Isso permitiu recarregar em movimento e aumentou o uso geral da arma. Inicialmente, a arma era considerada frágil e com muitas falhas, mas ainda assim foi um item essencial do exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Seminole na Flórida, devido ao aumento do poder de fogo para os soldados. Depois de aprimoramentos na qualidade geral, o revólver se tornou uma das armas favoritas dos Texas Rangers. Em 1842, o Colt Patterson chegou em massa ao Texas e foi utilizado por muitos Rangers em seus conflitos contínuos com Comanche e outras bandas de guerreiros durante as guerras índio-americanas no Texas. O maior defensor do Colt Patterson foi o capitão Jack Hayes dos Texas Rangers, cuja campanha bem-sucedida na Batalha de Bandera Pass foi atribuída à flexibilidade e longevidade que o Patterson proporcionou a seus homens em conflito. Seu colega capitão dos rifles montados dos Estados Unidos, Samuel Walker, também gostava do revólver Colt Patterson. E foi enviado para Nova York em 1846 em nome do general Zachary Taylor para melhorar ainda mais o Patterson para uma melhor experiência no campo de batalha. Os rifles e carabinas de alçapão de Springfield têm uma longa história na fronteira americana, datando desde suas primeiras formas no Erskine S. Os carregadores de boca convertidos de Allen da Guerra Civil em 1865
As agulhas de fogo, iniciando com o modelo Springfield de 1866, eram originalmente rifles de aro de calibre .58 com cartucho metálico, evoluindo para o segundo modelo, o modelo Springfield de 1866, projetado por Allen, permitindo cartuchos maiores como o .50-70 central. Esses carregadores de culatra foram fornecidos aos Estados Unidos, o exército localizado na trilha Bozeman, no atual Wyoming, onde ocorreram as lutas de Hayfield e Wagon Box em 1867. Esses rifles de alçapão também eram a arma preferida de Buffalo Bill, cujo Springfield 1866, apelidado de Lucrécia Borgia, ajudou-o a matar centenas de bisões. O apelido veio da notável, porém violenta, nobre italiana de mesmo nome, e a arma ajudou a lançar o legado de Buffalo Bill como um dos maiores caçadores de grandes jogos da história americana. O design de alçapão de Allen foi aperfeiçoado nos anos seguintes, e em 1873 nasceu o próximo grande rifle de carregamento pela culatra. O cartucho do Springfield 1873 foi projetado para balas de calibre .45, 405 grãos com 70 grãos de pólvora negra para a propulsão. O cano tinha 410 metros por segundo, permitindo uma carga poderosa para os padrões de combate irregulares da época. Nem todo uso do Springfield 1873 foi tranquilo. Em alguns casos, o estojo de cobre do cartucho ficava preso na culatra, além de soldar o estojo à culatra após o disparo. Isso gerou problemas no campo de batalha, já que corrigir esses erros demandavam extração manual. Acredita-se que esses problemas tenham atormentado os soldados sob o comando do coronel George Custer durante a Batalha de Little Bighorn. No entanto, evidências arqueológicas desde então refutaram isso como sendo um problema maior durante o conflito. No entanto, o Springfield 1873 ainda era uma arma tão poderosa e precisa. Permaneceu como um elemento fixo na fronteira por anos, especialmente após a introdução de estojos de cartucho de latão no lugar do cobre. O rifle foi usado pelos Estados Unidos, exército em inúmeras batalhas com tribos indígenas do sudoeste, como as tribos Comanche e Apache. Às vezes, é considerado a arma de fogo que teve o maior impacto na derrota dos nativos americanos nos últimos anos nas guerras indígenas do Texas, e foi fortemente operada em combate até o massacre de Wounded Knee de 1890 na reserva Pine Ridge, em South Dakota. Uma das armas de fogo mais icônicas da história americana vem na forma do Philadelphia Derringer, uma arma de percussão produzida de 1852 a 1868 e projetada por ninguém menos que o próprio Henry Derringer. O Philadelphia e os Derringer, em geral, foram muito inspirados pelas antigas pistolas de sobretudo usadas como proteção contra salteadores e outros criminosos. Essas pistolas de bota, muff e bolso eram fáceis de esconder e evoluíram passando por fechaduras de pederneira, capa e bola até mecanismos de cap lock de cano duplo. O Philadelphia aprimorou a ideia de porte oculto e era tão popular entre os usuários que era um dos designs de armas mais compartilhados pelos concorrentes nos Estados Unidos. O Philadelphia Derringer original era operado disparando tampas de percussão na arma de fogo para secar a umidade restante, removendo os restos dessas tampas, colocando-a em uma posição de meio gatilho, despejando 1 a 2 gramas de pólvora preta dentro e empurrando a bola de chumbo para dentro da pólvora, sem deixar um bolso de ar. Depois disso, tudo o que o usuário tinha que fazer era colocar uma nova tampa de percussão no bico da arma, puxar o martelo todo o caminho de volta, apontar e puxar o gatilho. Modelos posteriores viriam com molas e mecanismos protegidos atrás do martelo contra resíduos e sujeira. Com muitos modelos de Philadelphia vindo apenas com miras frontais ou sem miras, este Derringer específico era mais uma arma de fogo de apontar e atirar do que mirar e atirar. Também era comum os usuários dispararem e recarregarem pelo menos uma vez por dia para manter a pistola em bom estado e prevenir falhas de ignição ou explosões. Ao final da produção, no mínimo 15 mil Derringers foram comercializados. Comprou o Philadelphia Derringer, em par devido à precisão inconsistente e querendo um segundo tiro se o primeiro não atingisse o alvo. Porém, a maioria dos Philadelphias que duraram até hoje estão sem seu Derringer gêmeo original. O
Derringer era popular no Velho Oeste, principalmente por seu tamanho já mencionado, perfeito para ocultação e porte oculto. Era especialmente desejado por foras da lei disfarçados, jogadores de pôquer e qualquer cidadão dos territórios ocidentais que buscava proteção discreta contra a ilegalidade que assolava pequenos assentamentos. No entanto, o Derringer mais infame veio da fronteira e do lado atlântico dos Estados Unidos. Era a arma de fogo preferida de John Wilkes Booth, que usou o revólver percussivo em seu bem-sucedido assassinato do ex-presidente Abraham Lincoln, tornando o Philadelphia uma das armas mais impactantes na história dos Estados Unidos. Saudada como a arma que venceu o Oeste pelo seu próprio fabricante, a carabina de repetição Winchester modelo 1873 realmente perdurou como uma das armas mais icônicas do Velho Oeste. O modelo Winchester 1873 foi produzido desde o seu ano de modelo até o início dos loucos anos 20 na América, com 720 mil armas vendidas no total. O modelo 1873, antecessor do modelo Winchester 1866, foi o primeiro da empresa com fogo central, semelhante às portas de armadilha de Springfield. Ele veio inicialmente com uma câmara para o cartucho de calibre .4440 e depois foi atualizado para incluir os cartuchos de .3840 e .3220. Isso permitiu aos usuários carregar o dobro das armas com apenas uma munição. Com o aumento da popularidade, tanto entre foras da lei quanto entre os homens da lei, outros fabricantes como Remington ou Smith & Wesson acompanharam as atualizações com revólveres próprios, que também podiam acomodar os calibres da Winchester. Com o modelo 1873, podia-se comprar o rifle de 24 polegadas, a carabina de 20 polegadas ou o mosquete. No entanto, o rifle de cano padrão era o mais popular. Mosquete referia-se ao grau militar de comprimento total, representando apenas cerca de 5% de todas as vendas no século XIX. Também era comum na época a Winchester personalizar seus rifles de acordo com os desejos do comprador, e esses pedidos variavam em todos os tipos de novos detalhes. Cowboys e cavaleiros adoravam o modelo 1873, pois sua ação interna de alternância e ligação facilitava a operação e manutenção, seja em combate ou em movimento. Eles também se encaixavam perfeitamente em uma bainha de sela, permitindo transporte e armamento rápidos. Em 1874, o rifle Winchester 1873 era o preferido de muitos Rangers do Texas, devido às opções de calibre disponíveis e à simplicidade da arma. Mais tarde, ouviu-se que Estados Unidos, os delegados federais em Fort Smith, Arkansas, fizeram do modelo 1873 uma força a ser reconhecida, pois foram fundamentais na guerra de Ned Christie, a caçada ao notório fora da lei Cherokee. Outras figuras notáveis que defendem o Winchester 73 são o policial Pat Garrett, sua vítima mais valorizada, e o lendário fora da lei Billy the Kid, bem como os icônicos criminosos Butch Cassidy e Belle Starr. Uma das armas mais icônicas da Guerra Civil Americana e do Velho Oeste nos Estados Unidos, a história foi o Colt Army Model 1860, um revólver de ação simples de 44 calibres projetado pelo único e inigualável Samuel Colt. O Army 1860 foi desenvolvido usando as especificações do revólver Navy de 1851, uma arma de fogo de 36 calibres, que apresentava uma estrutura correspondente ao tamanho do mais novo clássico da Colt. As principais diferenças foram os cones de forçamento e alavancas de carregamento rastejantes do Army 1860. O modelo 1860 foi fabricado por 13 anos, um período que viu mais de 200 mil dessas armas vendidas, com quase metade delas compradas pelo Exército dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram atraídos pela precisão do revólver entre 75 e 100 jardas, devido à mira frontal fixa e às miras traseiras fixadas no entalhe do martelo. O Exército 1860 tinha um cilindro rotativo de 6 tiros ao invés de 5, exigindo que o chumbo de 1 metro e 11 centímetros de diâmetro fosse propulsionado por uma 30 grãos.
A espoleta que acendia o tiro era feita de cobre e incluía uma carga de fulminato de mercúrio. O modelo 1860 disparava a 600 a 274 metros por segundo, mas podia alcançar 305 metros por segundo com mais pólvora carregada antes do disparo. Outro atrativo do modelo Colt Army era sua leveza e construção esguia, tudo graças ao pino de cilindro fixo e à estrutura inferior forte que permitiam a montagem da arma sem uma tira superior ou realmente qualquer coisa acima do cilindro. Isso significava que o cano precisava ser removido para retirar o cilindro, mas não era um grande problema se a arma funcionasse bem no campo de batalha. O Colt 1860 ganhou fama no campo de batalha. Foram as primeiras armas enviadas para revendedores abaixo da linha Mason-Dixon, antes da Marinha dos Estados Unidos da América comprar cerca de 1000 unidades para suas barricadas do Atlântico e do Golfo. Em maio de 1861, as facções do exército começaram a fazer seus próprios pedidos, e em fevereiro de 1864, mais de 127 mil modelos de 1860 foram encontrados em todo o campo de batalha da Guerra Civil, principalmente do lado da União, mas alguns também nos acampamentos confederados. Os soldados de ambos os lados da guerra adoravam como era fácil colocar um 1860 no coldre em seu quadril, além do excesso de poder de parada que superava os antigos Colt Dragoons, uma arma de fogo popular entre os cidadãos, mas que não tinha o brilho que as novas armas proporcionavam no campo de batalha. Enquanto o Colt 1860 varria as cavalarias e infantarias da Guerra Civil, o revólver também avançava rumo ao oeste. Os Texas Rangers, como muitas das principais armas de fogo da época, eram defensores da ação simples e leve. O modelo do exército 1860 era apreciado não apenas pelos policiais dos Estados Unidos da América, mas também por figuras lendárias como o montanhista Mormon Porter Rockwell, guarda-costas de Brigham Young, e os irmãos James da gangue James Younger, incluindo o próprio fora da lei Jesse James. O fora da lei texano e ladrão de trens Sam Bass carregava um Colt 1860 em ocasiões, tanto nas Black Hills do território de Dakota quanto nos áridos desertos do Texas Central. Para todos os efeitos, era a arma definidora da fronteira americana, apenas não a única nos coldres e arsenais mantidos pelas lendas de outrora.